Nós vamos passar a ministração da palavra e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 21. Enquanto você localiza o texto, nós vamos ler dos versos 15 até o 17. Eu queria rapidamente compartilhar um pano de fundo a respeito da forma como Deus me levou a entender esse texto e por que essa mensagem que eu já prego, há 32 anos, ela é tão importante, significativa, para mim, na minha vida, e evidentemente a gente sempre quer compartilhar. De tempos em tempos eu mexo nesse assunto. A última vez já foi uns 5 anos atrás. Eu me sinto em dívida com Deus e com vocês, porque a ideia de pararmos para analisar as verdades que nós vamos avaliar nesse texto não é apenas para aprender algo novo, mas principalmente para que a gente possa conseguir entender onde estamos, para onde vamos. Então, antes mesmo de ler o texto bíblico, eu queria só compartilhar isso. Início de 1994, estava nos primeiros meses do pastorado, apesar de já pregar mais tempo. Eu comecei em dezembro de 93 e eu lembro que na época nós tínhamos 3 reuniões na semana. Tínhamos só uma celebração no domingo, a igreja era nova, um culto era mais do que suficiente, isso era no domingo à noite. Mas tínhamos uma reunião de ensino, uma escola bíblica na quinta-feira. A gente não chamava de escola, mas era um outro propósito para essa reunião. Mas muitas mulheres que tinham dificuldade, o lugar onde moravam, famílias onde os maridos não eram convertidos e tinham dificuldade de frequentar o culto domingo à noite, começaram a pedir se a gente faria uma reunião menor na terça à tarde para facilitar a vida delas. Então a gente tinha recém-implementado isso. Então já tinha passado o culto do domingo, terminou a reunião da terça à tarde. Eu vejo irmã Maria me rodeando. Ela era muito introvertida, tímida, e eu achei que ela estava querendo uma oportunidade de falar. Irmã Maria tinha experimentado uma conversão assim extraordinária, aquele tipo de crente que já converte a 1000 por hora, Ela entrou a primeira vez numa das nossas reuniões com câncer sério, no estágio avançado. No dia em que botou o pé da igreja, ela foi instantaneamente curada da sua enfermidade. Aquilo foi tão impactante que ela entregou a vida a Jesus, mas entregou assim, coração e alma por completo. A família foi muito impactada com o que aconteceu e todos se converteram. O esposo dela, palavras dele na época, ele dizia que antes da conversão ele vivia mais deitado do que de pé, do tanto que bebia. Um dia alguém brincou, mas bebia muito. Outro respondeu, pra você ter ideia, do golinho que dava pro santo, o santo morreu de cirrose. Então, ele também, quando se converteu, foi instantaneamente liberto do alcoolismo. O que Deus fez naquela família foi lindo. Então nós temos uma nova convertida, que não é tanto tempo assim de caminhada, mas que está se doando tremendamente a Deus. E quando eu vi a irmã Maria rodeando, eu falei, irmã Maria, você quer conversar? Sim. Eu falei, se aproxime. E ela chega dizendo, pastor, eu tenho certeza que eu não estou louca. A minha vontade, meu lado gaiato, brincalhão, é dizer, olha, nenhum louco acha que é louco, então ter certeza que não é louco, não é nenhuma garantia. Mas eu vi que ela estava muito emocionada, quebrantada. Eu engoli a vontade de brincar. Eu falei, por que a senhora está falando isso? Ela ficava insistindo, eu tenho certeza que eu não estou louco. Foi pastor no culto do domingo à noite. Aquele momento tal da adoração, em tal canção, enquanto nós estávamos adorando, e foi um culto muito especial. Ela diz, eu levei um dos maiores sustos da minha vida. Eu falei, por quê? Ela falou, eu ouvi um barulho de metal retorcendo vindo do teto. Ela falou, eu achei que o teto estava caindo. Nós tínhamos uma estrutura metálica do telhado, telhas de zinco, e não tinha nem forro, nada disso, era tudo visível. Ela falou, eu olhei para cima assustado de onde vinha o barulho. Ela disse, quando eu olhei, o que eu vi me assustou mais do que o barulho que eu vi. Ela diz, o telhado da igreja estava se abrindo de fora a fora pela metade. Ela diz, metade do telhado enrolou para um lado, como quem abre uma lata de sardinha, metade enrolou para o outro. Eu estou assustado olhando o que é isso, o que está acontecendo. Ela diz, e os céus se rasgaram de fora a fora. Ela diz, eu vi o Senhor Jesus. Ela falou, o rosto dele brilhava mais do que umas 10.000 vezes o sol. Ele estava rodeado de anjos, era uma cena assustadora. Ela diz, um dos seus braços estava estendido, a mão aberta. Ela diz, eu sabia que era ele, não pelo rosto, que eu não podia enxergar pelo brilho, mas pela mão. Ela diz, eu vi um buraco
não era uma cicatriz, é como se a marca do cravo nunca tivesse fechado. Ela diz, mas o outro braço não estava aberto para fora da mesma maneira que o primeiro. Na verdade, estava estendido para frente, a mão fechada e um dos dedos em riste, apontando na direção da igreja. Ela diz, e ele fez uma pergunta, barulhenta, a voz parecia um trovão. E a pergunta foi, tu me amas? Ela falou, passou, aquela voz trovejou a segunda vez, tu me amas? Ela falou, olhar para o lado e dizer, ninguém está vendo isso? Ninguém está ouvindo isso? Ela falou, era tão real que eu não conseguia entender que aquilo era uma visão. Para mim era tudo literal. Ela diz, então a voz trovejou pela terceira vez, tu me amas? Ela diz, eu só entendi que era uma visão. Quando o céu se fechou, o telhado voltou ao normal. Ela diz, eu fiquei tão impactada. Ela diz, não que eu tenha ficado doente, mas meu corpo ficou tão debilitado com a intensidade da visão, que ela diz, eu cheguei em casa domingo à noite e eu só levantei hoje, na terça-feira, eu não saí da cama na segunda. Eu estou ouvindo a irmã Maria e perplexo eu pergunto, por que a senhora não falou nada do domingo à noite? Por que não compartilhou isso pra gente? Eu lembro da bobagem que eu falei para ela. Eu falei, pode ser que Deus esteja querendo falar alguma coisa. Se depois de tudo isso só pode ser que Ele queira, se imagina quando Ele quiser mesmo. O crente, quando não sabe o que fazer, tem uma resposta padrão. Eu falei, vamos orar. Eu não consigo te explicar o que aconteceu quando eu estou ouvindo a irmã Maria. Eu sei que ela não está brincando. Eu sei que ela de fato teve uma experiência, uma visão aberta do Senhor Jesus. Eu nunca tinha visto ninguém ter uma experiência como essa. Mas honestamente, eu sinto Deus me chacoalhando, mexendo com toda a minha estrutura. E hoje, mais de 30 anos, toda vez que eu vou contar a história, isso me emociona. Deus me pegou de jeito por dentro, mas tudo que eu disse para ela, vamos orar, porque eu não sabia o que fazer com aquilo. Mas eu de fato comecei a processar, digerir, orar. Passou a terça, a quarta, chegou a quinta-feira. Fui visitar uma família da igreja no horário nobre, que é o horário do almoço. Era solteiro na época, tinha que fazer o trabalho e garantir a sobrevivência. E quando sentei à mesa para comer, senti falta da filha mais nova do casal. A Tássia estava com 7 para 8 anos de idade. E eu perguntei, a Tássia não veio almoçar? A mãe falou, não vem, está no quarto. Falei, está doente? Não. Falei, está de castigo? A mãe falou, não, já rindo. Falei, o que houve? Ela falou assim, olha, teve um sonho essa noite, e tudo que essa menina consegue fazer desde que acordou pela manhã é chorar e orar. Ela não foi para a escola. Não, criança não ir para a escola a gente entende, gente, mas não querer almoçar. Eu falei para a mãe, o que ela sonhou? A mãe falou, cada vez que ela fala, ela chora, mas juntando os pedaços, foi mais ou menos assim. Nós estávamos num culto lá na comunidade, o louvor tinha terminado, o senhor subiu a plataforma para pregar. Quando o senhor subiu, o telhado da igreja abriu de fora a fora. E eu pensei, vai começar tudo de novo. Mas a visão não era a mesma. Ela diz, quando ela olha aquele telhado aberto, o Senhor Jesus vem descendo do céu e se põe em pé do seu lado na plataforma. Sorri para você de uma forma muito meiga, gentil, e diz, Luciano, pode sentar, que quem vai pregar hoje sou eu. Eu brincando falei com a mãe, que ela está tão emocionada que eu não vou pregar. A mãe falou, não, o que emocionou ela foi outra coisa. Eu falei, o quê? Ela falou, os olhos do Senhor Jesus. Aquela mãe me dizia emocionada, pastor, isso não pode ser uma invenção da minha filha. Ela fica dizendo o tempo todo, mãe, nem no mundo inteiro existe tanto amor concentrado como eu vi naqueles olhos. E cada vez que ela lembra aquele olhar, ela chora. Algo me pegou por dentro ainda mais forte do que com a conversa da irmã Maria. E a minha oração é que algo parecido aconteça com você hoje. Você que está nesse auditório, você que nos acompanha pela transmissão, mesmo por uma gravação. Eu não me lembro do que aconteceu naquele almoço, eu não me lembro do que a gente conversou, eu já estava em outra sintonia, eu fui embora o mais rápido que pude. Eu só lembro de ter passado pela porta do apartamento onde morava, me joguei no chão da sala já chorando, falei, Deus, eu não sei o que está acontecendo. Todo mundo resolveu ver Jesus essa semana. Eu nunca vi isso antes, nunca vi isso depois. A intensidade daquelas experiências. Eu falei para Deus, o que está acontecendo? É evidente que o Senhor está tentando falar algo. Eu falei, eu não creio que o sonho da Tássia seja literal, que o Senhor vai literalmente descer, pregar fisicamente. Falei, se for, me confirma, eu vou chamar a imprensa, vou ficar em pé do seu lado para aparecer. Mas eu falei, eu não creio que seja isso. Deve ter algo simbólico, mas eu não entendo nada. E eu não quero parecer ou insinuar que a gente tem esse tipo de experiência o tempo todo, que move nesse nível de espiritualidade. Mas o que eu experimentei aquele dia?
Eu creio que eu posso falar como os profetas do Antigo Testamento falavam. Veio a minha palavra do Senhor. Não falo no sentido da autoridade da palavra escrita, mas cada vez que iam liberar a palavra para as pessoas, o Espírito Santo falou comigo com uma clareza que até hoje eu tenho dificuldade para entender. Eu ouvi isso do lado de dentro, eu ouvi isso do lado de fora. E diz, é evidente que o sonho é simbólico. E eu perguntei qual o simbolismo. O Senhor disse, eu estou tentando falar com a minha igreja desde domingo e vocês não me permitem. Então, quando ele falou desde domingo, eu lembrei da visão da irmã Maria. E ele me disse, já passou o domingo, já passou a terça. E hoje, apesar de você estar com um estudo preparado, você pode ministrar isso qualquer outra quinta-feira. Hoje eu quero falar com o meu povo, é a minha palavra. Eu falei para ele, eu preciso saber o que o senhor quer falar. Porque uma coisa é deixar de lado o que está preparado, a outra é o que dizer. E nessa hora o Senhor me disse, qual é o único texto da Bíblia que contém as perguntas que a irmã Maria me ouviu fazer? Eu na hora lembrei de João 21. E esse é o texto que nós vamos ler. Porque eu não vou pregar a visão da irmã Maria, eu não vou pregar o sonho da Tássia. Eu quero apenas tentar introduzir o assunto, né? Tentando de alguma maneira comunicar a importância, o impacto com que isso entrou desde o início. João capítulo 21, esse é o nosso texto. Versos 15 a 17, depois de lermos até o 17, vou pedir se você puder deixar aberto ou marcado, que daqui a pouco nós vamos voltar no verso 18 e 19. 15 a 17, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, pois Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Eu quero começar dando destaque à pergunta que Jesus fez e repetiu. Você me ama? As traduções antigas, tu me amas? Não há pergunta qualquer, ela não é irrelevante, ela não é sem importância. Aliás, eu definiria ela como uma pergunta crucial. E esse é o tema que eu quero colocar na mensagem de hoje, uma pergunta crucial. A importância dela é indiscutível, porque Jesus não está falando de um assunto qualquer. Quando questionaram Jesus, isso está registrado em Marcos 12, 28 a 30, qual é o maior, o principal, o mais importante de todos os mandamentos? E Jesus está diante do desafio de torcer a escritura da época e tirar um mandamento se destacasse acima dos demais. Ele não hesitou, ele não titubeou, ele disparou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Então o maior mandamento, o que temos de mais importante, é não apenas amar a Deus, é amá-lo com o que eu classifico de amor total. O nosso espírito, a alma, o entendimento, as nossas forças, tudo de nós tem que ser colocado nisso. Portanto, a pergunta é crucial. Em Efésios, no capítulo 6, no verso 24, a Bíblia diz, a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. É lógico que a graça não é recompensa, não é fruto de mérito. Então Deus oferece graça ao miserável pecador. Quando ele está falando da graça seja com os que amam, não está falando daquela graça que nos alcançou inicialmente. Está falando de uma ação maior, mais profunda. Assim como a Bíblia fala sobre de fé em fé, de glória em glória, a Bíblia também usa expressões graça sobre graça, né? Nós podemos entender que você pode ir mais longe. Agora, há uma medida de graça separada, não só para aqueles que amam, mas amam com amor incorruptível. Algumas traduções às vezes optaram por amor sincero. A palavra no original é que não se corrompe, que não se estraga, que não se deteriore. Pastor, o amor de alguém por Jesus pode sofrer perda e dano, prejuízo, diminuição? Evidente que sim. Em Apocalipse 2, na carta à igreja de Éfeso, o Senhor falando com o anjo, mensageiro da igreja, diz, tenho porém contra ti, que abandonaste, a maioria das versões diz, perdeste o seu primeiro amor. Só que a Bíblia está dizendo que quem o conserva vai experimentar graça diferenciada. Agora, em contraponto, do outro lado, em 1 Coríntios 16, 22, o apóstolo Paulo diz, se alguém não ama o nosso Senhor, seja anátema. Ele está escrevendo à igreja, aos cristãos. Então ele está dizendo para a gente, a convertido, se a sua relação com Cristo não é baseada em amor por Ele, você é um anátema. Anátema, na melhor das hipóteses, significa abominável. Na pior, maldito. Não é um elogio,
não retrata algo bom. Ou seja, não existe possibilidade de pensarmos num relacionamento com o Senhor onde o amor por Ele esteja de fora. Portanto, a pergunta não é uma pergunta qualquer, é crucial. Mas o próximo questionamento é: qual o propósito da pergunta? Quando Jesus pergunta: Pedro, tu me ama, é só para ouvir sim ou não? E todo o contexto do texto nos mostra que não é isso que Jesus quer. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui. Jesus, na verdade, quer levar Pedro ao que eu chamo de uma autoavaliação sincera. Qual o nível do amor dele para com Jesus? Quanto ele ama? Porque, na verdade, eu e você precisamos perceber que Jesus não começou uma conversa. Jesus retomou uma conversa que foi interrompida antes. Quando? Na última ceia. Na última ceia, Jesus disse para os seus discípulos: um de vocês vai me trair. A maioria deles começa a perguntar um após o outro: porventura sou eu? Porventura sou eu? Sou eu? Por que cada um está perguntando sou eu? Cada um se vê, potencialmente falando, como um provável candidato a falhar e tropeçar. Ninguém está naquele nível de dizer eu me garanto. Agora, Pedro não fez essa pergunta: porventura sou eu? Pedro faz uma outra pergunta e não é para Jesus. A pergunta de Pedro é dirigida a João, que a Bíblia diz que estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus. Pedro olha para o João e diz: pergunta quem é. Esse pergunta quem é, para mim, além da curiosidade, serve no quê? Eu boto a mão no fogo por mim e por ti, João, por nenhum dos outros 10. Mas Pedro dava, em outras palavras, ao não perguntar porventura sou eu, dizendo eu me garanto. Como sabemos disso? João 13:37 diz que Pedro diz para Jesus: por ti eu daria minha vida. Traduzindo, eu morreria por você. Então não tem chance de eu te trair. Se eu morreria por você, como é que eu vou chegar a esse ponto? Quando Pedro diz eu morreria por você, Nosso Senhor dá aquela encarada que eu, brincando, gosto de chamar de messiânica. E diz: Pedro, você morreria por mim? Claro, Senhor. Jesus diz: ainda essa noite, tipo, não vai nem demorar, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O Pedro está lá: de modo nenhum, Senhor. Mas você conhece a história e sabe o que aconteceu. Agora Jesus ressuscitou. As 3 vezes que Pedro negou foi antes da sua morte, da crucificação. Jesus aparece e diz para Pedro: vamos retomar o assunto. Você me ama? Ah, pastor, não tem relação. Vou te provar que tem. Primeiro, cada pergunta é muito parecida às 3. Em essência, diria que é a mesma pergunta. Nos detalhes, não. A primeira pergunta é um detalhe que nenhuma das outras tem. Jesus pergunta a Pedro: você me ama mais do que esses outros? Qual o propósito de perguntar se Pedro ama mais? Então o que está em questão na primeira pergunta não é ama mais. E por que Jesus perguntaria isso? Porque lá atrás, enquanto todo mundo se via como potencial para errar e até trair Jesus, Pedro não. Essa turma aí pode falhar, eu estou em outro nível. Então basicamente Jesus está perguntando para ele: você ainda acha que é o cara? Por que podemos deduzir isso? Não apenas por esse argumento. Há um jogo de palavras no original grego. O koineu, grego antigo, em que foi escrito o Novo Testamento, ele tinha palavras distintas para expressar conotações distintas de amor. O que nós não temos no português, no espanhol, no inglês, nas línguas modernas. Então, por exemplo, se alguém usar essa palavra estorge, ela serve só para amor familiar. Ela é pouco conhecida, mas só se usa no contexto familiar. A pergunta que Jesus faz a Pedro é: Pedro, tu me amas? Agapau, uma derivação de ágape. Ágape, amor perfeito, sacrificial. Pedro responde: tu sabes que eu te amo? Filéu. Filéu, amor de amigo, amor fraternal, entre irmãos. Só na pergunta e resposta nós já temos 2 tipos distintos. Nós podemos incluir o que não está no texto, que é a palavra eros. Eros significa amor, mas com uma conotação do quê? A intimidade física, o contato físico, a vida sexual de um casal. Então, evidentemente, que se o marido falasse para a mulher: benzinho, vão fazer amor, não é estorge, apesar de ser família. Ele estaria fazendo outra proposta. Cada uma tinha um significado. E eles usavam aquilo de acordo com o significado. Então, quando Jesus intencionalmente pergunta: Pedro, tu me amas? Agapau, está falando do amor sacrificial. Isso remete à promessa de Pedro: eu sou o cara, essa turma te trai, morre por você, e aí? Você é agapau mais do que eles? E quando Pedro responde: tu sabes que eu te amo, Filéu? Em 94, quando Deus falou isso comigo, eu lembro que tinha acabado de sair o Novo Testamento, da Nova Versão Internacional. Não tínhamos ainda a Bíblia, né, toda, mas o Novo Testamento já estava pronto. E naquela primeira versão, a tradução era assim: Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro era: tu sabes que eu gosto de você. Imagina a moça perguntando para o rapaz, namorado ou noivo: benzinho, você me ama?
Te considero muito, a resposta. Não é o que ela está perguntando, não é o que ela quer ouvir, nós sabemos a encrenca que esse cara se meteu. Quando Jesus pergunta a Pedro, você me ama? É como se ele estivesse dizendo, eu gosto muito de você. Para quem tem pelo menos minha idade, era mais ou menos isso. A frase, amar eu amo, mas não é aquela Brastemp. Não é isso tudo, não é aquelas coisas. Ou seja, Jesus não quer saber só se ama ou não ama. Ama o que você achava? E Pedro diz, não, eu estava enganado. Agora, o que acontece? Que na terceira pergunta Pedro se entristeceu. Jesus não mudou a pergunta. Pelo menos não nos parece. Mas na primeira e na segunda você me ama agapau? Pedro responde, filéu. Me ama agapau? Jesus insiste, filéu. E o que houve na terceira? Na terceira Jesus diz, você me ama filé? Tipo, é só isso. E a Bíblia diz que Pedro não se entristece. Mas qual a resposta? Nas duas primeiras ele diz, o Senhor sabe que eu te amo. Agora o Senhor sabe todas as coisas. O que está por trás disso? Quando eu achava que era o cara, o Senhor já sabia que eu não era. Não adianta eu maquiar, não adianta eu florir, não adianta eu exagerar, aumentar. Amar eu amo, mas não é tudo que eu achava. Ou seja, Jesus está submetendo Pedro a uma autoavaliação. Evidente que assim como Pedro se entristeceu no dia em que Deus estava me fazendo entender essas coisas que era para compartilhar com a igreja, isso me quebrou, me arrebentou. Porque Deus virou minha vida ao avesso. É difícil explicar o que acontece quando você recebe luz, uma visitação de Deus. Mas eu enxerguei algo muito parecido na minha vida. Gente, não acho que quando Pedro falou, eu morreria por ti, ele está mentindo. Quem é doido de mentir para Deus? Mas ele estava mentindo para si mesmo, ele estava equivocado, se enganando. É por isso que a Escritura diz repetidas vezes sobre enganarmos-nos a nós mesmos. A gente não vai enganar Deus, mas às vezes a gente está se enganando. E eu lembrei de quando eu era adolescente. Lá pelos meus 15, 16 anos de idade, recém cheio do Espírito Santo, aquele fervor, buscando a Deus de todo o coração. O pastor terminou de pregar, nem fez apelo, eu fui à frente oferecido. Dobrei meu joelho no altar, falei para Deus, estou consagrando minha vida para ser um mártir da causa do Evangelho. Me ofereço para morrer pela sua causa, Jesus. Ninguém vai falar isso para Deus tentando enganá-lo. Eu acreditava que eu amava a ponto de morrer. E nesse dia Deus começou a me mostrar toda a fragilidade do meu amor que eu não enxergava. Aquilo me arrebentou. Eu chorei que nem criança. É aquele momento que cada um de nós já passou, que você tem vontade de dizer para Deus, eu nem sou crente, eu sou uma fraude. Eu estava acabado. E eu pensei, se no primeiro tópico da mensagem já me nocauteou, o que é que vem depois? A segunda coisa que ele fez entender teve o efeito inverso, me levantou. Mais do que aquilo que eu estava antes de ter sido derrubado. Porque na verdade, Jesus não quer que Pedro descubra que não ama o que achava, para desfazer de Pedro, ou para que ele desanimasse ou desistisse. Mas ele quer mostrar, se você ainda não está onde deveria estar, mira o lugar que você tem que alcançar e saiba que você pode chegar lá. Se o primeiro tópico da mensagem é a necessidade da autoavaliação sincera, o segundo é um princípio espiritual. O amor, mesmo por Jesus, por Deus, pode crescer. Como presumimos que Jesus está trazendo esse assunto para a conversa? Quando Jesus pergunta, você me ama mais do que os outros? Isso está baseado no quê? Na declaração de Pedro, eu vou morrer pelo Senhor. Ele não morreu. Aliás, quando Jesus foi preso, nós podemos até dar um desconto para Pedro e dizer, ele tentou, puxa a espada, corta um pedaço da orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus repreende Pedro, manda ele guardar a espada e ainda cura a orelha do cara. A hora que Pedro percebe que Jesus não quer ser defendido, basicamente ele está pedindo para ser preso, com a possibilidade gigantesca de uma consequente execução, o Pedro raciocina rapidinho, se o senhor mesmo quer ser preso e até morto, Deus te abençoe. A Bíblia diz, cumpriu-se a escritura, ferirei o pastor e o rebanho se dispersará, não sobrou um. Agora eles não fugiram do medo da possibilidade de ser preso. Nós sabemos que tentaram prender todos, porque o Evangelho de Marcos fala de um jovem que estava enrolado num lençol. Os comentaristas ficam especulando, se o chamando de jovem não discípulo, se não foi o próprio Marcos que vivenciou isso, nós não sabemos. Mas Marcos é o único que fala. E quando os guardas tentaram prendê-lo, ele larga o lençol da mão dos guardas e foge nu. Então todos teriam sido presos se não tivessem fugido. Pedro e João vão seguindo Jesus de longe. O que é esse de longe? Distância, segurança. Tentar pegar nós, corremos de novo. Se não, a gente vai acompanhando de longe para ver no que dá. Mas ou seja, o cara que prometeu morrer, fugiu de morrer. Mas não só isso. Quando Pedro e João chegam no Sinédrio, onde Jesus seria inicialmente julgado, a Bíblia diz que a moça, a serva que estava na porta, reconheceu João, porque a Bíblia diz que ele era conhecido do sumo sacerdote.
Tradição diz que ele fornecia peixe lá. Não sabemos, né, se isso é preciso, não é informação bíblica, é a tradição cristã que diz. Mas a Bíblia diz que reconheceu. Aí ela olha para o Pedro e diz: você também é discípulo? A pergunta também é: eu sei que você quer. Pedro diz: eu não. Ele vai negar a primeira, ele vai negar a segunda, ele vai negar a terceira, e quando o galo canta, a Bíblia diz que Pedro caiu em si, caindo em si, chorou amargamente. Aqui o Pedro se sente excluído da seleção, cortado do time, fora. Como podemos presumir isso? Não só pelo choro. Primeiro, nesse dia que Jesus aparece fazer as perguntas, Pedro tinha voltado a pescar, coisa que tinha deixado antes para ser discípulo de Jesus. Mas isso sozinho não é argumento suficiente. Mas o Evangelho de Marcos nos diz, no capítulo 16, no verso 7, que o anjo que aparece às mulheres no túmulo vazio para dar notícia da ressurreição, também diz para elas: ide e dizei aos discípulos e a Pedro que o Senhor vai adiante deles para a Galileia. Pedro é o único mencionado por nome, não porque fosse melhor do que os outros, mas provavelmente era o único que àquela altura, depois de negar Jesus daquela forma, não se considerava mais discípulo. Pedro deve ter entrado numa espiral emocional para ter chorado amargamente de uma descida terrível de culpa, de condenação. Mas agora Jesus vai dar a ele uma boa notícia. Pode não te parecer boa notícia a princípio, mas eu vou te provar que é. É agora que nós vamos para aqueles versos 18 e 19 que nós ficamos de ler depois. Na sequência das perguntas de Jesus, ele emenda o 18 e 19 e diz para Pedro: em verdade lhe digo que quando era mais moço você se cingia, andava por onde queria, mas quando você for velho estenderás as mãos, outro cingirá, a palavra cingir é vestir, e o levará para onde você não quer ir. Gente, durante anos eu não entendia esse versículo. Em todas minhas bíblias de estudo, numa época a gente não tinha anotação digital, tudo era feito à mão, à caneta, eu tinha um ponto de interrogação, tipo, que mistério é esse? Mas a resposta que eu demorei para perceber está literalmente debaixo do nariz, no próximo versículo 19. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. O elemento restauração, não desistir de você, é incrível aqui. Porque siga-me foi as primeiras palavras que Pedro ouviu da boca de Jesus quando largou tudo para ser discípulo. E agora, porque não se considera mais discípulo, Jesus está dizendo: eu voltei lá no ponto, eu estou te recrutando de novo, eu não desisti de você. Pastor, mas qual a boa notícia? Ele falou: Pedro, quando você era mais novo, isso não é só idade cronológica, fala de maturidade, você se governava, se mandava, andava no próprio nariz, ia onde queria, se vestia, estava no controle. Quando você for mais velho, não é agora, mas também não é só idade cronológica, é amadurecimento, você vai perder o controle. Você vai aprender o que significa ser conduzido pelo seu mestre. Ele diz: e você vai estender as mãos. Olhe para cá um instante. O que significa estender as mãos? Se o verso 19 diz que Jesus falou isso para significar o tipo de morte que Pedro ia ver morrer, Jesus está dizendo: lembra a promessa que você me fez de morrer por mim? Que você descobriu que não estava pronto, que agora quando você avalia, você diz: amar eu amo, não é capaz porque eu não estava pronto para morrer. Jesus está dizendo: Pedro, quando eu olho para você, eu não estou mirando o tropeço do seu passado, nem a limitação do seu presente, eu estou vislumbrando o seu crescimento futuro. Você vai chegar lá. Chegará o dia em que você estará pronto para morrer. E diz a tradição cristã que Pedro não apenas foi crucificado, uma das mortes mais comuns praticadas como meio de execução pelo Império Romano. Quando era criança, achava que só Jesus e os dois ladrões da cruz é que foram crucificados e ninguém mais na vida. Demorou para eu descobrir que milhares foram. Mas a tradição cristã, tradição é aquela história oral, transmitida de maneira verbal nas primeiras gerações, que ainda nos primeiros séculos passou depois a ser registrado. Não tem para nós o peso de autoridade da Bíblia, não é o que você pode dizer, é indefensável, né? Porque depois de séculos de conversa a gente pode ter alterações, mas são consideradas probabilidades históricas. Pedro não apenas teria sido morto, crucificado, foi executado pelo Império Romano, mas quando chegou o momento de morrer, Pedro teria dito: eu não sou digno de morrer com o meu Senhor, e pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. Aquele cara que um dia fugiu e falou: morro não, terminaria sua vida como? Eu aceito com honra, mas não sou digno nem de morrer como ele. Piora meu sofrimento, mas me crucifique de cabeça para baixo. Jesus vislumbrou isso muito tempo antes. Ah, pastor, mas está falando que vai morrer, é notícia boa? Não a morte em si, o que está por trás. Pedro, você achava que amava a ponto de morrer, descobriu que não. Eu olho para você e vejo que você vai chegar lá.
É assim que Deus olha para mim e para você. Ele não está vislumbrando ou focando o tropeço do passado, nem a limitação do presente. Ele está de olho no nosso crescimento futuro. E Deus acredita em você mais do que sua mãe. Porque mãe é mãe, fala sério. Tem para ninguém. Agora, as mães às vezes ignoram a realidade de alguns defeitos dos filhos. E Deus não. Ele passa por cima porque ele vê o aperfeiçoamento. Isso é muito diferente. Me faz lembrar de uma história que me contaram, nem sei se é verídica, mas não duvido nem um pouco da possibilidade, da mãe que foi assistir o filho desfilando na parada militar. Ele disse que o menino marchou no compasso errado da tropa. Quando todo mundo erguia a perna esquerda, ele a direita. Quando erguiam a direita, ele a esquerda. E dizem que a televisão filmou ele do começo ao fim. Foi o mico da parada. Não sei como acharam a mãe. E foram perguntar para ela, como a senhora se sentiu vendo seu filho marchar no compasso errado da tropa o tempo todo? A mãe respondeu, meu filho não fez nada de errado, quem estava errado era o resto da tropa. A mãe tenta não ver o erro, tenta imaginar probabilidades melhores e com boa intenção evidente. Deus não é desonesto. Jesus está olhando para Pedro e diz, eu vou olhar para o seu crescimento. Isso me faz lembrar da profecia de Isaías, não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Eu nunca entendi essa expressão, esmagará a cana quebrada. Nasci e cresci nas grandes cidades do estado de São Paulo, à volta da capital, a selva de pedra, o asfalto. Se tivesse crescido no Paraná, me chamariam de piá de prédio, né? Mas quando mudei para Guarapuava em 1993, eu lembro que um dos irmãos falou, pastor, o senhor está inserido numa cultura completamente nova. Eu queria te ajudar a entender a dinâmica, como funciona a cidade, nossa economia. Ele era um fazendeiro e falou assim, a hora que o senhor tiver um sábado livre, eu queria fazer um tour com o senhor. Queria te mostrar os campos de plantio, como nós trabalhamos, o que é plantação, colheita, como funciona, né, o grande fluxo da nossa economia. Vai ser uma experiência, uma imersão cultural legal. Então logo pude marcar isso com ele. E ele falou, olha, o trigo está numa altura bonita de ver, não vai ser só chatice para o senhor se atualizar, eu acho que vai ser interessante. E aí chegamos nos campos de plantio, fiquei impressionado com o tempo que levou da cidade para lá, não imaginava essas distâncias, e fiquei impressionado com o tamanho desses campos, que eu não fazia ideia. Nós andamos pelo menos meia hora naquela plantação de trigo, e ele pagando, colhendo a amostra, fazendo o trabalho dele, me explicando. Quanto mais ele anda, mais agoniado eu fico, porque onde a caminhonete está passando, o trigo está sendo atropelado atrás. E fica 2 rastros com aquele trigo no chão, com a caminhonete passando por cima. Aquele negócio vai me incomodando. Quando chega perto de uma meia hora, eu falei, todo dia você faz isso? Ele falou, a exceção do domingo, todo dia. Eu falei, mas meia hora como hoje? Ele falou, não, hoje eu estou encurtando. Eu chego a fazer isso por até 3 horas. A hora que ele falou isso, eu transbordei minha ignorância. Falei, daqui a pouco não tem mais trigo com você atropelando tudo. Ele começou a rir, mas riu assim com gosto. Ele parou a caminhonete e falou, pastor, desce. Eu desço. Não, você me pegou na cidade. Ele falou, vamos descer nós dois. Eu falei, você primeiro. A hora que ele desceu, eu acompanhei. Ele falou, vem aqui. Aí ele me colocou atrás da caminhonete, mostrou aqueles 2 trilhos do trigo atropelado no chão. O resto estava tudo alto. Onde a roda não tinha passado, inclusive, já tinha voltado para a altura normal. Ele falou, o senhor acha que isso não levanta? Eu falei, acho, eu tenho certeza. A caminhonete deve pesar pelo menos as 2 toneladas. Como é que esse trigo vai levantar? Ele falou, pastor, levanta. Eu olhei para ele e falei, impossível. Ele falou, não é não. Ele falou, olha para trás do senhor. Mantém a altura dos seus olhos na altura do trigo, bem parelho. Nessa direção que eu estou apontando. O que o senhor está vendo de diferente? Porque é tudo igual, tudo a mesma altura. Eu falei, tem 2 trilhos, onde o trigo está mais ou menos 1 palmo abaixo do resto. Ele falou, olha a largura do trilho e a distância entre os 2 trilhos. Eu olhava aquilo, comparava de novo da caminhonete, olhava aquilo. Eu falei, você não está dizendo que passou ali e ergueu? Ele falou, faz 2 semanas. A minha cabeça queria explodir, eu dizia, impossível. Ele falou, pastor, olha para cá, aqui o senhor não precisa nem abaixar. Olha nessa direção. Enxergou os 2 trilhos, estava fácil de ver, porque estavam mais de 2 palmos inteiros abaixo. Eu falei, quanto tempo você passou ali? Mais ou menos 1 semana. Eu falei, impossível voltar, não tem como isso levantar. Ele falou, pastor, quer saber como é impossível? Eu te explico. Ele fez o seguinte, ele falou, presta atenção no meu dedo, é só isso aqui que precisa, não é de uma caminhonete. Aí ele vai onde a cana, o caule do trigo quebrou. Essa é a expressão cana, o caule. Ele falou, se o senhor pegar aqui na cana, onde ela quebrou, e esmagar, não levanta mais. Ele fez isso com um, falou, pronto, esse aqui nunca mais ergue. O resto vai regenerar todo. Ele falou, é lógico, trigo maduro é outra conversa. Verde como está. Na hora que ele falou isso, eu lembrei do texto de Isaías. Não esmagará a cana quebrada
Não importa o que foi que atropelou a mim ou a você no meio do processo, Ele não vai roubar de nós a esperança de nos reerguermos. E Ele está dizendo: Pedro, eu sei que você tropeçou, eu sei que você ainda está limitado. Eu não quero que você entenda isso para desanimar, eu quero que você entenda isso para projetar. Se é possível crescer, e até você sabe que eu estou dizendo que vai chegar lá, bora fazer esse amor crescer. E se o primeiro entendimento da autoavaliação me arrebentou, o segundo me levantou. Mas para terminarmos, a terceira verdade que eu quero destacar no texto é que o amor, tão esperado por nós, tão importante no relacionamento com Jesus, ele não pode se expressar apenas por meio de palavras. Não significa que a gente não possa falar. Tanto que Jesus está perguntando, Pedro está respondendo. Mas a cada resposta de Pedro, o Senhor sabe que eu te amo. O que é que Jesus diz na sequência? Apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Pedro, se você me ama, vamos tirar isso só do terreno da conversa, da falação, e vamos para o terreno das ações, da prática. Eu espero que você demonstre esse amor com certas atitudes e não apenas com a fala. 1 de João 3,18 diz: amados, amemos não de boca nem de língua, mas de fato e de verdade. Não quer dizer que quem ama não possa dizer, mas só falar e nossas ações não fazerem coro com aquilo que nós falamos, se faz a declaração, palavras vazias. E naquele dia o Senhor me fez entender com clareza que quem ama não só expressa isso em ações, mas Jesus direciona um tipo de ação específico: apacenta minhas ovelhas. Quem ama Jesus trabalha para Jesus. Ah, pastor, então Jesus está querendo recrutar mão de obra? Não. Ele está dizendo para Pedro: se você me ama, eu deixo você apacentar minhas ovelhas. Mas o que Deus nos revela lá no Apocalipse, na carta ao anjo da igreja de Éfeso, o Senhor diz: conheço tuas obras, teu labor, tua perseverança. Não faltava produtividade. O Senhor diz: mas tenho contra ti que você abandonou, perdeu o seu primeiro amor. O Senhor diz: lembra de onde você caiu. Ele chama de uma queda. Arrependa-se. Vai chamar de arrependimento é pecado. Um dia um irmão falou para mim: pastor, ora por mim. Falei: pelo que você quer que eu ore? Eu estou em crise. Falei: qual a crise? Perdi o primeiro amor. Falei: não, você não está em crise, você está em pecado. Se amar a Deus é o maior mandamento, você comprometeu o primeiro, filho, como é que você vai chamar isso de crise? Mas aí, voltando para o texto, o que é que o Senhor diz? Lembra de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. O Senhor diz: se não, eu tiro de você o seu candeeiro. O que significa tirar o candeeiro? Em Apocalipse 1, João tem uma visão: 7 candeeiros de ouro, 7 estrelas. O anjo explica: os candeeiros são as 7 igrejas da Ásia. As 7 estrelas são os anjos, os mensageiros, os líderes da igreja. Então agora ele está mandando uma mensagem de Jesus ao anjo de um dos candelabros, de uma das igrejas: se você não arrepender, eu pego de volta a igreja que eu te confiei. Porque Jesus está dizendo: sua produtividade está alta, mas eu não quero o trabalho pelo trabalho. Ou seu trabalho é uma expressão de amor por mim, ou se você não me ama, cai fora do trabalho. Ou seja, Jesus não está atrás de mão de obra. Ele está dizendo: se você me der serviço sem amor, eu não estou interessado. Mas não tem jeito de você dar amor e não oferecer serviço. Quem está entendendo? Naquele dia Deus me fez compreender algo: quem ama, trabalha. E nós precisamos entender que hoje Deus está nos fazendo a mesma pergunta que fez para Pedro: você me ama? Não para você responder sim ou não, a te levar a um lugar de avaliação onde você está. Se o maior mandamento é não só amar, mas amor total, onde que nós estamos? Qual o nível de resposta? E a ideia dele de nos levar a perceber que não estamos onde deveríamos também não é para desanimar ou fazer desistir, é para mirar. Então eu tenho que cooperar com Deus, chegar lá. Ele acredita em mim, ele enxerga meu potencial, ele me oferece recursos, ele faz de tudo para me empurrar. Eu só não preciso atrapalhar, eu preciso cooperar com Deus e fazer meu amor crescer. Agora, se você quer saber um termômetro por primeiro tópico da avaliação, basta saber se perguntar se você está trabalhando e com qual motivação. Se você quer um termômetro por segundo para saber se o amor está crescendo, nós também podemos colocar isso como análise. Deixa eu explicar isso de uma outra forma. Eu fico imaginando se alguém chegasse para mim e falasse assim: pastor, eu te amo, te respeito, te considero muito, mas assim, estou me lixando para a sua família. Qual seria o meu sentimento de ouvir isso? Aliás, sempre brinco com as pessoas: quer conhecer a simpatia de alguém, trate bem a família. Quer conhecer a antipatia ou o lado não tratado da alma, maltrate a família. Da mesma forma, Jesus está dizendo: se você me ama, Pedro, eu preciso ser meus filhos. Se você me ama, ama aqueles que eu amo. Se você se importa comigo, importe-se com aqueles com os quais eu também me importo. Ele está dizendo: direcione o seu amor com esse tipo de ações. Quem está entendendo? Qualquer motivação para o trabalho, gente, ela vai sucumbir com o tempo. Qualquer motivação.
Porque tudo que é novidade gera empolgação, em algum momento não gera mais. Nós podemos falar de qualquer coisa. Relacionamento, a empolgação do casal do namorado, depois noivo, recém-casado, é diferente daquele que tem 10, 15, 20, 30 anos de rotina. E não precisa ser relacionamento, qualquer coisa. O pessoal que tem abraçado os jejuns prolongados aí, o parcial, gente faz Daniel e sai traumatizado com legumes. Um amigo faz um dos melhores miso-shiros, caldo salgado que eu já tomei na vida. Ele fez 21 dias tomando miso-shiro. Faz 2 anos que ele não pode ver miso-shiro na frente. Ah, pastor, eu amo picanha. Passa 1 ano comendo picanha. Olha, você nem aguenta comer picanha 1 ano. Mesmo se fosse possível. Então a pergunta é, o que é que vai manter eu e você motivado trabalhando? Tem gente que trabalha por causa do reconhecimento, mas para de reconhecer, ele para de trabalhar. E não estou dizendo que reconhecer é errado. Se o próprio Deus reconhece, dá galardão e recompensa, a gente também deveria. Mas quem faz só pelo reconhecimento, a hora que não tiver reconhecimento, para. Quem faz pela novidade, daqui a pouco não é novidade. Eu vejo gente empolgada quando uma igreja, um trabalho está começando, né? E depois que a igreja crescer, nós vamos ter a mesma empolgação? Depois que não é novidade, não é começo. Eu descobri com o tempo que só tem uma motivação que se sustenta. É se nós fazemos ou não por amor. Então o amor não é só o que nós precisamos para trabalhar. É aquilo que nós temos que preservar para continuar trabalhando. Se nós queremos ser o povo que Deus espera de nós, que o ame de todo o coração, Ele está dizendo que você temos que expressar isso como? Trabalhando. E não é um qualquer trabalho. Ele está dizendo, cuida do meu rebanho. Toda a nossa dedicação em cuidar de almas, né? Seja ganhá-las, trazê-las para Jesus, ajudar no discipulado, no cuidado, né? Desde o básico, expressão de amor por Ele. Então, se vamos entrar nessa nova dimensão, dizer o amor vai crescer, nós vamos realmente avançar determinado, nós vamos ter que arregaçar as mangas, botar a mão na massa. E não dá para viver no modo da vagabundagem espiritual. Quando falamos de serviço, quem está entendendo? Eu sou parte de uma geração, gente, que vive outra realidade. Eram igrejas pequenas, a gente não tinha força de trabalho, né? O evangelho não tinha alcançado a proporção que alcançou. Gente, quando a gente falava domingo, era o dia da canseira. Primeiro começava com a escola bíblica dominical antes do culto. Depois emendava o culto, mas o culto de manhã era para crente. Tinha o culto da noite, que a mensagem era evangelista. Mas os crentes tinham que voltar, mesmo que não levasse visitante. E quem não voltasse não era crente. Aí você pensa, tem uma folga à tarde. Não, vai para evangelismo, vai para visita, trabalhar livre, né? Era um monte de coisa. Domingo era o dia da canseira. Mas eu sou parte de uma geração que era a geração Marta. Trabalhava demais a ponto até de não ter tempo para estar aos pés do Senhor. Mas nós saímos de um extremo e fomos para outro. O que é outro? A geração Maria, que nunca quer levantar dos pés do Senhor. O que nós precisamos entender é que a Bíblia apresenta os dois lados. Quando Pedro e os outros 2 discípulos estão com Jesus no Monte da Transfiguração, qual é a fala de Pedro? Senhor, vamos fazer aqui 3 cabanas. Uma para o Senhor, para Moisés, para Elias, nós ficamos no relento, vamos morar aqui. Não vamos embora daqui, isso aqui está glorioso. Primeiro o Senhor diz, esse é meu filho amado, ele é o vítima. Cala a boca, Pedro. Não é você que fala, que você ouve. O que Jesus diz? Vamos descer, não vamos ficar. Não quer dizer que não é bom estar lá, mas quando eles descem, tem um pai com um filho endemoniado precisando de ajuda, tem uma multidão necessitada, não é nem só um nem só outro. E nós precisamos entender que tudo o que nós recebemos quando estamos aos pés do Senhor, ou nós estamos no monte da glória, tem um lugar para ser descarregado, é tocando as vidas necessitadas. E Deus está nos chamando a ter um olhar diferenciado de atenção para isso. Quem está entendendo, diga amém. Quando meu filho estava para completar 18 anos de idade, ele já tinha terminado o ensino médio. Ele tinha ganhado uma bolsa de estudos numa faculdade cristã nos Estados Unidos, mas ele só podia matricular depois de 18 anos. A questão é, ele se formou em dezembro e até final de maio ele não tinha os 18 anos. Então, primeiro semestre ele não podia ir para lá. Ele só iria entrar no segundo semestre. Eu falei, filho, vou aproveitar esse seu semestre sem aula e você vai viajar comigo. Eu tenho a impressão que depois de estudar, você não volta mais para casa, você vai seguir sua vida. Então, eu quero aproveitar essa reta final, depositar tudo que eu posso no discipulado, no treinamento, você vai viajar comigo. E meu filho voltava de viagem e dizia, mãe, não dá para aguentar o ritmo do pai, é insano. Ela dizia, filho, você tem nem 18 anos, você nem prega e não aguenta o ritmo do seu pai. Ele falou, mãe, não tem como. Ela falou, a gente viaja com seu pai. Ele falou, não, mãe. Papai disse que queria mostrar para mim o que ele não mostra quando a gente vai à família, que vai ser do jeito dele, o ritmo dele. A senhora não tem noção.
Às vezes você está exagerando. Um dia Israel chega para mim e diz: vamos fazer uma viagem com eles. E o senhor fazer a mesma coisa com elas, mesmo que elas não tenham treinamento, para elas saber como é. Aí nós combinamos com a família. Aí ele falou: é diferente? Eu falei: é muito diferente. Quando vocês estão juntos, eu estou no ritmo de passeio. Quando eu estou sem vocês, estou no ritmo de trabalho. O que muda? Eu falei: da hora que eu entrar no avião, ninguém fala comigo. Eu tenho que estudar, eu tenho que escrever, eu tenho que produzir, conexão de aeroporto, eu tenho que fazer render, né? Quando estou no hotel, ele quer conversar, eu digo: na hora da conversa nós falamos, agora não, né? Eu falei: quando vou ministrar, eu marco reuniões com pastores, com a liderança, antes e depois eu ministro o povo. Não tem esse negócio de estou com fome, vai sair logo, né? Da reunião. Aquele falou: não, vamos ver. Eu lembro até hoje, nós entramos no avião, ela ia começar a conversa, eu... Aí ela é mesmo. Estava assim uns 2 minutos, ela mais... Eu lembro que no fim da viagem ela falou: eu não aguentaria te acompanhar nesse ritmo. Eu falei: é isso que seu filho está falando. Mas por que eu peguei no assunto? Eu esperei meses. Meu filho fazia a pergunta: papai, como você aguenta toda semana esse ritmo? Eu falei: filho, não é só isso. Agora você está comigo, eu tenho um bônus, um benefício para minha alma. Durante 17 anos, só antes da pandemia, eu passava em média 3 dias por semana fora de casa viajando, longe da família. Tem gente que a coisa é tão bagunçada em casa que ele quer o ministério itinerante sem ser chamado. Não era o meu caso. Eu falei: filho, cada vez que eu entrava no carro, ou para viajar de carro, ou para ir para o aeroporto, eu literalmente deixava vocês chorando, semana após semana. Eu falei: eu posso deixar esse quadro bem mais dramático. E ele insistiu: como você aguenta? Eu falei: eu esperei muito tempo você fazer essa pergunta. Eu falei: só existe um combustível que sobrevive. É na hora que a gente quer desanimar, a gente lembra para quem eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. Qualquer outro combustível vai terminar antes. Quando eu comecei o ministério, gente, eu já tive empolgações que eu nem percebia que estava dentro de mim, motivações que eu nem percebia que estavam dentro de mim. Eu tive uma formação de vida muito simples, que é o jeito mais bonito da gente substituir a palavra pobre. Ausência de recursos. Então assim, gente, eu lembro da gente tomando banho na pré-adolescência, 2 minutos, 3 minutos de banho, papai batendo na porta: vamos agilizar. Tinha ocasiões que a gente dizia assim: mas a luz está desligada, para economizar, porque o negócio estava feio. Eu dizia: mas está gastando a água. A gente 3 minutos. E outra, não era aquele mundaréu de água. Eu tenho uma raiva que a turma chamava aquilo de ducha, caía 3 pinguinhos, né? Era uma falta de abundância ali. Primeira vez que eu fiquei num hotel, milagrosamente, não tinha a menor condição nessa época, mas isso é outra história que não quer desviar, foi na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A barra nem era essa barra toda de hoje, mas já era uma barrinha de respeito. Gente, a hora que eu entrei e olhei o chuveiro no banheiro, eu fiquei deslumbrado. Eu falei: isso não é um chuveiro, é uma aeronave espacial. Aquele negócio enorme, aquela ducha. Gente, eu lavei, não foi meu corpo, foi minha alma. 1 hora debaixo do chuveiro. Outro dia alguém falou: não pensou, eu estava desperdiçando água. Eu falei: economizei a vida inteira, eu tinha crédito. Depois de 1 hora, eu cansei de ficar em pé, eu peguei uma banqueta plástica, eu botei mais 1 hora sentado, 2 horas de banho. E a cama? Eu sou de uma época, eu peguei colchão de mola. Nova geração não sabe o que é isso. O meu tinha uma mola solta na cama, que você virava à noite, ela te desvirava. Era um negócio horrível. Quando eu deitei aquele colchão, eu disse: isso não é um colchão, isso é uma mãe te pegando no colo. Primeira noite no hotel, já me corrompi, não fui na reunião cedo para dormir mais. E a hora que eu fui para o café da manhã, gente, o que eu falei, tá ali, era um milagre. A gente fez essa viagem para participar de um evento no Rio. Primeira noite, dorme no ônibus. A última, terceira, volta dormindo no ônibus. E a do meio que não tem dinheiro, vamos dormir na rodoviária, até chegar lá e ver como era e descobrir como seria. Não tinha dinheiro para comer, mas aí o café da manhã estava incluso no presente que nos deram. E aí quando eu olho, parecia um café colonial. Nunca tinha visto tanta comida e nem tanta comida boa. Gente, meu café da manhã foi café da manhã, almoço, janta. Eu comia até o umbigo virar para fora. Essas coisas deslumbravam. Eu era garoto e os profetas vinham e diziam: vai chegar o dia que você vai ficar cruzando os céus dessa nação de avião de um lado para o outro. Eu ria tipo Sara, nunca julguei Sara, porque era difícil de acreditar. Nunca tinha andado de balão, imaginava se eu vou subir no céu no balão inflado, né? E passagem era muito cara naquela época, gente. Hoje não quer dizer que está barato, mas é uma realidade proporcionalmente mais acessível. E aquele negócio me parecia um absurdo. A primeira vez que eu voei de avião, a gente é besta demais, eu me senti mais importante. Aliás, quem voa a primeira denuncia, eu tirava foto até do bagageiro. Eu ficava contemplando o aeroporto, dizia: bem mais limpinho que a rodoviária.
Eu no banheiro para gastar a taxa de embarque. Quer dizer, é caro, vou no banheiro com ou sem vontade. No mínimo gastar água e sabonete. A mentalidade da escassez. Aí alguém perguntou, e aí, pastor? Falei, e aí que depois de um tempo você não aguenta mais aeroporto. Porque o que pode ser novidade te empolgar, gente, até hoje eu não suporto ouvir aquela voz no alto-falante. Voo 3, 8, 9, 4. Teve um dia que não aguentei, eu pensei alto. Eu quase gritei, porque eu falei alto. Falei, fala direito! A pessoa do meu lado falou, a gravação. Eu falei, deveriam ter gravado direito. Aí o cara ficou me olhando, tipo, que doido. Aí eu pensei, ele não deve viajar tanto. Qualquer motivação vai embora. Agora, se nós fazemos por amor, ela vai sobreviver. E ela vai manter nos trilhos do jeito que o Senhor quer. Quem está entendendo, diga amém. Eu creio que Deus nos reuniu aqui hoje para fazer a mesma pergunta que Ele fez há 2000 anos atrás a Pedro. A mesma pergunta que Ele fez há 32 anos atrás à irmã Maria. Você me ama? Não para esperar ouvir só um sim ou não, mas nos levando a uma autoavaliação. Ele quer que a gente enxergue onde esteja, honestamente. Se a gente deixá-lo nos conduzir nessa autoavaliação. Aliás, se a gente for além da autoavaliação, do autoexame, eu gosto de fazer um trocadilho, dizer melhor que autoexame é o exame do alto. E a oração do salmista sonda, meu Deus, conhece o meu coração. Nós vamos perceber que nenhum de nós está onde deveria estar. Mas a gente não deveria desanimar com isso. Se eu não estou onde deveria, essa constatação tem que ser a força motriz que me empurre para esse lugar que Deus vê que eu e você podemos alcançar. O nosso amor pode crescer. Nós podemos chegar a um nível maior de entrega. E se tem um termômetro bom para avaliar onde estamos e se estamos ou não crescendo, e ainda é a maneira que Ele quer que expresse isso, é o serviço. Nós ainda estamos no começo do ano, tem muita gente fazendo planos. Na sua agenda, amar o Senhor e expressar isso por meio de serviço, você vai ter que encontrar um lugar de importância. Feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, se o Senhor não vivificar a Tua palavra por meio do Teu Espírito, terá sido só um discurso, só uma palestra. E nós precisamos mais do que isso. Eu oro por cada um dos meus irmãos aqui presentes e dos que nos acompanham. Não nos deixe apenas processar e digerir. Salmo 119, de 97 ao 101. O texto sagrado diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo caminho mau desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Pai, nós pedimos mais uma vez graça, favor do alto. Pedimos que o Senhor nos permita, mais do que cumprir um protocolo de culto, de reunião, mais do que mere simplesmente, ó Deus, a rotina de parar para ouvir algo, nós clamamos que, mais do que informação, possamos ser estimulados na nossa fé, tocados pelo Teu Espírito, desafiados, ó Deus, não só ao entendimento, mas a um lugar de resposta, frutificação, ao resultado de um entendimento que não seja só natural. Nós clamamos em nome de Jesus, guia-nos pelo Teu Espírito, o Espírito da verdade, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu tomei essa declaração do salmista nesse salmo de exaltação à palavra. Eu quero chamar sua atenção para a primeira frase do verso 97. Quanto amo a tua lei. Você pode repetir essa frase comigo? Diga: quanto amo a tua lei. Assim, uma versão um pouquinho mais empolgada, sabe aquela que você espera a gente pedir para repetir, para usar só depois? Bem agora, né? Imaginando ter um ponto de exclamação no final e que nós vamos botar emoção junto nisso. Diga comigo: quanto amo a tua lei. Quanto amo a tua lei. Eu gostei. Agora eu queria pedir de novo só porque eu gostei de ouvir. Podemos dizer mais uma vez: quanto amo a tua lei. E cada vez que eu peço melhora, podemos fazer isso a manhã inteira. Não. O tema da minha mensagem hoje é amor pelas Escrituras. E eu quero tomar essa declaração do salmista, né? Quanto amo a tua lei, como ponto de partida que remete a uma ação prática.
e diz: é minha meditação todo dia, o teu mandamento me torna mais sábio, né? Eu sou mais entendido porque guardo os teus preceitos, desvio, né, os meus pés de todo mau caminho para observar a tua palavra. Algo que fará toda a diferença na minha e na sua vida. Quando falamos dessa vida prática que Deus nos propõe, começa pelo amor pela palavra de Deus, o amor pela Bíblia, o amor pelas sagradas escrituras. E eu acredito que podemos dizer isso com toda certeza: se nós não amarmos a palavra de Deus, não nos envolveremos com ela de forma adequada. Agora, quando falamos o amor, ou a respeito do amor, né, o que é que significa amar? Quando você olha as próprias definições da Escritura envolvendo isso, de alguma forma o amor começa por um reconhecimento de valor, de importância, né? Ele sinaliza sempre uma perspectiva de interesse, ele sempre tem uma avaliação de benefícios, né? E são coisas que nós vamos encontrando ao longo das Escrituras. Quando a Bíblia fala do amor de Deus por nós, Romanos 8:32, se Deus não poupou nem mesmo a seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas, né? Quando falamos disso, a gente percebe que Deus está atribuindo valor, demonstrando interesse de resgatar o ser humano, de cultivar relacionamento, a ponto de dizer: olha, se Deus deu o que Ele tinha de melhor, Ele faz qualquer outra coisa por você. Mas quando olhamos para esse investimento, Deus também está interessado na nossa pessoa, na comunhão, né? Mas no retorno do investimento. O livro do profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, já dizia lá no capítulo 53, falando sobre a obra messiânica: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Quando a Bíblia ordena, por exemplo, o marido amar a esposa, não trata disso só como um sentimento espontâneo, romântico, que surgiu quando, né, simplesmente ele olhou para ela e teve algo fisiológico despertado dentro de si, com a ajuda dos hormônios. A Bíblia fala de uma escolha, fala de uma decisão, e ela normalmente envolve não só essa atribuição de valor, mas o reconhecimento de algo. Por que que normalmente a gente diz que os opostos se atraem quando falamos de casamento? Porque a gente enxerga no outro virtudes que nós não temos, né? Consciente ou inconscientemente, a gente está procurando quais são os benefícios, os acréscimos que podemos ter no relacionamento. Aliás, o capítulo 31 do livro de Provérbios, que tem exaltação à mulher virtuosa, tem uma lista, né, de tudo aquilo que ela faz, de como enriquece o lar, a família, não só diretamente a vida do marido. Então, junto com essa questão do interesse, do valor, temos a questão dos benefícios. Eu quero pegar esse combo com a definição de amor e dizer: quando olhamos para a palavra de Deus, não deveria ser diferente. Eu vou destacar em primeiro lugar, né, não só a necessidade, mas o poder do interesse. Quando falamos da prática da vida cristã, interesse que nós deveríamos sinalizar pela Escritura, né? Porque se ele diz: quanto amo a tua lei, justifica dizer minha meditação todo dia. Porque se não abre a Bíblia nunca, não dá para dizer que ama, né? Não dá para dizer que atribui a ela, né, algum valor, porque não há uma sinalização prática de interesse. Mas eu também quero destacar qual a importância que a palavra de Deus deveria ter, no sentido do que ela também produz nas nossas vidas, o que ela vai produzir na nossa vida em Deus, na nossa vida espiritual, para só depois, em terceiro e último lugar, né, trabalhar a necessidade desse conhecimento e entendimento que também é destacado no Salmo. Então vamos começar, né, pelo primeiro aspecto, o poder do interesse. Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 21, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Embora Jesus comece falando de tesouros literais, riquezas terrenas, ele vai falar sobre juntar tesouro no céu, e aí já não estamos mais falando de tesouros literais. Mas Jesus está falando, chamando de tesouro, aquilo ao qual se atribui valor. E basicamente ele está dizendo que aonde existe percepção de valor, isso atrai seu coração. Aquilo ao qual você atribui valor, não apenas se torna um alvo a ser alcançado, mas também coloca diante de você um trilho para que você se mova em direção ao alvo. E se torna também a força motriz que vai te empurrar no trilho em direção ao alvo. Percepção, né, de valor, essa determinação de valor ou atribuição de valor, ela sempre vai ser uma chave para tudo, seja no plano espiritual ou natural.
Então, por exemplo, quando alguém me diz que não tem tempo para alguma coisa, a minha primeira leitura que eu faço na minha cabeça é: o problema não é falta de tempo, é falta de atribuir valor a isso, né? Não estou nem julgando se aquilo deveria ou não ter esse valor, mas normalmente nós não podemos só dizer que não é tempo, porque se não justifica investir tempo, é porque não tem valor. E se tem valor, justifica-se investir tempo. Então eu tenho fase da minha vida onde teve coisas que não tinham nenhum valor, né? Exercício físico durante muitos anos para mim, eu li aquele texto que diz que exercício tem pouco proveito, como se estivesse escrito não tem nenhum proveito, né? A partir do momento que eu comecei a entender na Bíblia e estudando e entendendo saúde, que é algo que Deus espera de nós, o cuidado, eu dei um jeito de arrumar tempo, exercício e cortar outras coisas que não deveriam ter o mesmo lugar de importância. Quando você vai para o plano espiritual, Jesus inclusive está usando essa declaração: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração, para falar da necessidade de que você atribua valor às coisas espirituais, celestiais, para que você persiga esse tesouro. Então, quando falamos disso, qual é o poder do interesse? Eu digo que o interesse, ele é a moeda de troca do reino de Deus. E eu sei que isso dói o ouvido de alguns, porque todo o combo da salvação nós sabemos que Deus nos oferece pela graça, se recebe mediante a fé, então não envolve mérito. Como não envolve mérito, e a gente usa a expressão moeda de troca, pode soar uma contradição, mas eu te garanto que não é. Porque a mesma Bíblia que diz que todo o pacote de salvação está disponível na graça de Deus, diz que é pela fé que nós acessamos a graça. O homem sempre vai precisar interagir com Deus. Na interação ele oferece alguma coisa para que ele possa acessar e usufruir outra. Então a figura utilizada na Bíblia, e Jesus utilizou essa figura, não só quando ele fala das 10 virgens, 5 nécias, 5 prudentes, e fala de gente indo comprar azeite. Você sabe que a aplicação do azeite está falando da vida espiritual, mas de maneira muito específica, quando você chega em Apocalipse capítulo 3, na carta à igreja, ao anjo de Laodiceia, o Senhor diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para que te vista, colírio a fim de ungir os teus olhos para que vejas, né? Jesus usa a analogia: eu quero que você compre de mim. Ele está falando de comprar com dinheiro? Não. Onde é que entra esse elemento da troca, né? Jesus está falando de interação e diz: você precisa oferecer algo para poder acessar e usufruir algo. E ele não está falando necessariamente nem de mérito, nem tampouco de barganha, mas essa ideia, essa analogia da moeda de troca, ela está presente nas escrituras. Em Isaías, no capítulo 55, no verso 1, o Senhor diz: todos vocês têm sede, venham às águas, e vocês não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Comprem sem dinheiro. Como é que se compra sem dinheiro? Normalmente, para quem não tem dinheiro, a gente diz: vamos dar o acesso gratuito, é doação, é o vulgo na faixa, 0800, mas você não vai chamar de comprar. Agora Deus está dizendo: você vai comprar, mas no reino de Deus seu dinheiro não vale nada, não para acessar as coisas espirituais. Então como é que se compra? Duas analogias são usadas aqui: sede e fome. Então ele começa o verso 1 do capítulo 55 dizendo: vocês têm sede, venham às águas. Assim como Isaías 44:3, Deus diz: derramarei água sobre o sedento. Por que Deus está oferecendo água para quem tem sede, para o sedento? Porque ele vai dar água para quem valoriza a água, para quem vai aproveitar a água, para quem não vai desperdiçar a água. Quem está entendendo? O próprio Jesus, nos seus ensinos, diz: não deis aos cães o que é santo e não joguem pérolas aos porcos. O que significa jogar pérolas aos porcos? Ele diz: não adianta você dar algo de valor para quem não reconhece o valor daquilo e nem vai fazer bom uso daquilo. Agora, Jesus nos mandaria fazer algo que ele, o próprio Deus, na sua coerência, ele mesmo não faria. Se ele fala para a gente não dar pérola aos porcos, não dar algo de valor para quem não reconhece, então onde é que nós vamos deduzir que Deus vai dar algo de valor para quem não reconhece o valor? Então esse elemento do interesse é uma chave. Outro dia alguém me perguntou: pastor, me ajuda a entender um mistério que me deixa aqui meio bolado? Eu falei: vamos tentar. Qual que é? Ele falou assim: olha, Jacó trollar o Esaú, o irmão dele, naquela negociata do direito de primogenitura, se aproveitando do momento que o cara está com fome. Ele falou: eu entendo essa dinâmica entre irmãos, essa tentativa de um querer passar a perna no outro. Mas ele olha para mim e fala assim: me explica, como é que os céus autenticaram essa transação? Como que ele conseguiu que isso fosse validado no reino espiritual? Ele falou: é muito estranho para mim. Eu falei: a Bíblia não diz
que os céus autenticaram o ato de compra de Jacó. Como não? Ele virou herdeiro. Eu falei, mas a Bíblia não diz o que você está falando. Eu falei, o que você vai ler em Gênesis e na releitura feita em Hebreus é que Esaú desprezou o direito de primogenitura. A ênfase está no desprezo de Esaú, não na negociata de Jacó. Ainda que escolhendo uma forma errada, escusa, carnal, no mínimo Jacó está sinalizando interesse por aquilo que o irmão que está vendendo está desprezando. Ele era, na linha de sucessão, o próximo que teria direito à bênção desprezada pelo primeiro. Falei, o que a Bíblia está dizendo é que Esaú jogou fora. Os céus não autenticaram a compra de um, autenticaram o desprezo do primeiro. Dá para entender a diferença? Então, no reino espiritual, isso, né, é recorrente em todas as escrituras. Quando não há reconhecimento de valor, quando não há manifestação de interesse, nós deixamos de ter acesso. Agora, a pergunta a ser feita é, isso é diferente quando falamos a palavra de Deus? Porque eu estou justamente destacando a necessidade de amar a Escritura, não só de ler, né, de amar as Escrituras. Então, em Deuteronômio, no capítulo 5, eu quero ler com vocês do verso 22 ao 27, nós temos um episódio que está registrado lá em Êxodo 19. Quando o povo sai do Egito, aquela geração que foi liberta da escravidão por Deus, e param no pé do Monte Sinai. A Bíblia diz que a glória de Deus se manifestou no cume do monte. A nuvem escura da Shekinah de Deus desce. A Bíblia diz que houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, e que a voz de Deus, junto com o som de buzina, de trombeta, se manifestou, e o povo ficou aterrorizado de ouvir isso. Hebreus 12 também recapitula esse episódio. Mas em Deuteronômio, e o significado do nome do livro Deuteronômio significa segunda lei, ou repetição da lei, né? A gente tem não só a repetição dos mandamentos mais importantes dados nos primeiros 4 livros do Pentateuco, mas uma espécie de highlights, os melhores e piores momentos daquela geração que sai do Egito rumo a Canaã. Aqui Moisés, 40 anos depois, está recapitulando, e ele diz, 22 ao 27, Deuteronômio 5. Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disseram, eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar do meio do fogo como nós ouvimos e permaneceu vivo? Aproxime-se você, ouça tudo que o Senhor nosso Deus disser. Você nos dirá o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que foi dito. Esse povo tem um privilégio que ninguém jamais teve. Ouvir a voz audível de Deus se manifestando de uma maneira clara. Mas eles vão para Moisés e diz, vamos combinar o seguinte, Deus fala com você, você fala para a gente, porque nós estamos assustados com esse negócio. A partir daquele momento, Deus nunca mais falou com o povo da forma como falou. A pergunta é por quê? Porque o povo manda em Deus? Então Moisés vai lá e diz, o povo mandou o Senhor não falar mais com eles e mandou o Senhor falar comigo para eu falar para eles. E Deus diz, sim Senhor. Não, mas a partir daquele momento Deus não fala mais diretamente com o povo, porque Ele não entrega nada de valor para quem não reconhece valor. Isso envolve inclusive a maneira como nos relacionamos com a palavra de Deus. Eu tenho falado muito nos últimos anos sobre o cuidado do corpo, que é uma mudança que eu vivenciei, e um dia desse eu comentei com alguém e falei, olha, nos últimos anos descobri uma Bíblia que parece que eu não enxergava. Alguém falou, pastor, como é possível? O senhor durante anos estudando a Bíblia, amando a Escritura, não tem enxergado tudo isso que o senhor extraiu da Bíblia para ensinar a gente hoje. Falei, até que eu começasse a dar valor ao assunto, eu não consegui enxergar nada a respeito dele. Porque Deus não entrega nada para quem não atribui valor. Então, até o relacionamento prático com as Escrituras, a gente percebe como vai ser afetado por isso. Então, a declaração do salmista, quanto amo a sua lei, não é só para que fique bonito, para que soe, para que romantize a vida espiritual. Nós estamos falando de algo que é essencial na relação de cada um de nós com a Bíblia, com as Escrituras sagradas. Quem está entendendo? Então, se o interesse tem todo esse poder, e ele é tão necessário e inegociável, segundo ponto que eu quero abordar para a gente continuar construindo aqui o raciocínio é, qual a importância da palavra ou das Escrituras? Qual lugar de importância ela deve ter na nossa vida, de maneira a que a gente reflita de maneira prática esse interesse que nos dá acesso? E aí
eu acredito que a gente tem que levar em consideração algumas coisas. E uma frase que eu quero começar afirmando é que a importância das Escrituras é proporcional, né? Está na mesma proporção a importância que nós damos ao próprio Deus. Bom, em primeiro lugar, como é que nós vamos dizer que o livro de Deus, onde Ele se comunica conosco, né, é algo sem importância, mas Deus é importante? Como que nós vamos simplesmente tratar disso? O próprio Jesus diz em João, no capítulo 14, no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele está dizendo, não é possível você me amar e não amar o que eu falo, e não cumprir e obedecer o que eu falo, e não dar valor àquilo que eu falo. Então assim, o lugar de importância da palavra de Deus está na proporção exata da importância que o próprio Deus tem para nós. E aqueles de nós que não abrimos a Bíblia vão ter que repensar, né, qual o lugar de importância que Deus tem. Porque não é possível que a gente simplesmente tente fazer essa separação. Em primeiro lugar, porque a revelação de Deus é por meio da sua palavra. Então, a Bíblia nos mostra em Deuteronômio 4, Moisés fala, olha, vocês ouviram a voz audível de Deus no monte, mas não viram nenhuma forma. Algo que a gente percebe ao longo das Escrituras é que Deus decidiu se conservar invisível aos nossos olhos. Então, como é que nós podemos conhecer o Deus que nunca apareceu com nenhuma forma? Por meio da sua palavra. Jesus diz em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, são elas que dão testemunho a respeito de mim. Se você quer conhecer o caráter de Deus, os atributos de Deus, o poder de Deus, a grandeza, né, seus propósitos, seu poder, tudo isso nos é revelado por meio da palavra. Então, eu e você, se de fato amamos a Deus e nos interessamos em aproximar e conhecê-lo, precisamos conhecer a palavra de Deus. Quando a gente fala de conhecer, não estamos meramente falando sobre informação, porque o plano e o propósito de Deus é e sempre foi relacionamento. A gente percebe isso desde a criação. Ele cria o homem para que a humanidade o busque, mas desde o início Deus também está buscando o ser humano. Ele visitava o primeiro casal no jardim todo dia. E eu gosto sempre de brincar que Deus não respeitou nem a lua de mel do casal, né? E está dizendo, eu quero estar com vocês todos os dias. Agora, o Salmo 25,14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então a Bíblia não fala apenas de um conhecimento distante, ela fala de proximidade, intimidade do Senhor. Isso envolve temor, sim. Mas o temor do Senhor não é algo que nos mantém distante dele. É o que nos leva a um comportamento reverente de reconhecimento de quem Ele é, da sua grandeza, mas que nos permite ainda assim acesso. E o acesso, quanto maior for a intimidade, acredito que maior também será o temor, porque essas coisas não são excludentes. Mas quando ele diz aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, aliança é o termo usado largamente na Escritura, desde o Antigo Testamento, para falar da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. Então, a própria palavra nos leva à intimidade com Deus, e a intimidade aumenta a compreensão da palavra de Deus. Eu creio que só aqui nós temos um excelente motivo, né, para destacar aqui a importância da palavra. Mas nós também podemos pensar nos benefícios que desfrutamos por meio da palavra de Deus. O que ela pode fazer na minha e na sua vida? Em primeiro lugar, nós temos que começar do começo, do ponto de partida, salvação. Eu citei agora há pouco, João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Jesus diz, de fato, ela fala disso. Elas testificam a respeito de mim. E eu sou aquele que veio prover vida eterna. Então, assim, não há salvação a não ser por meio da compreensão da mensagem de Deus na sua palavra. Em Lucas 16, há um mês atrás, eu preguei aqui uma mensagem titulada Está Escrito, estabelecendo o fundamento de que a Bíblia é o livro de Deus, inspirado por Deus, como, né, devemos olhar de uma forma geral. Hoje, né, estou meio que continuando o assunto e tentar levar você para esse entendimento. Poxa, o que de prático nós vamos fazer no sentido de mergulhar um pouquinho mais fundo. Mas já naquela ocasião, a gente destacou essa questão da salvação pela palavra. Em Lucas 16, quando Jesus fala do rico e o Lázaro, e fala do rico pedindo, ó, manda o Lázaro de volta, advertir meus irmãos para eles não virem para o inferno. A resposta dada
né, naquela mensagem por meio de Abraão eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Tipo, a escritura já foi dada. Quer escapar da condenação eterna, quer salvação, ouça as escrituras. Então, o ponto de partida é esse. Mas quando nós falamos de salvação, nós nunca podemos limitar isso somente à experiência inicial da conversão. Porque quando falamos de salvação, a gente precisa pensar num combo. O livro de Filipenses fala sobre desenvolver a salvação com temor e tremor. Então, aquilo que começa na conversão, ele continua, ele cresce, ele deveria ser desenvolvido depois. Então, em 1 de Pedro, no capítulo 2, no verso 2, a Bíblia diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Então, está falando de alguém que já se converteu. Para chamar de criança recém-nascida, espiritualmente, né, está sendo chamado de bebê aquele que acabou de nascer de novo, teve a experiência de conversão, de regeneração. Mas como qualquer criança, para crescer, precisa de alimento. E ele diz que o crescimento para a salvação vem pelo alimento. Que alimento é esse? A própria palavra. A mesma palavra que nos introduz na experiência de salvação nos permite crescer na mesma experiência, em todos os processos de santificação, de amadurecimento. Aliás, quando a Bíblia usa essa figura do leite, evidente, está falando da palavra como alimento espiritual. Em Mateus 4,4, Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo: você não é só um corpo, uma matéria a ser alimentada. Você também é um ser espiritual. E o seu ser espiritual, o seu espírito precisa de alimento para a subsistência, como o seu corpo precisa. E esse alimento é a palavra de Deus. Em Hebreus, no capítulo 5, ele vai falar inclusive sobre o que a gente pode chamar de um padrão de dieta diferenciado. Verso 11: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Outras traduções diz: se tornaram lentos para aprender, negligentes para ouvir. Do que ele está falando? Verso 12: pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Oráculo, né? Está falando da palavra oral, falada de Deus. Passaram a ter a necessidade de leite e não de alimento sólido. Verso 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, ninguém cresce sem tempo, mas ao mesmo tempo só o tempo não garante. Nós precisamos de algo que é prático. A Bíblia diz: aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal, né? Algo difícil é você convencer um novo convertido de mudar em qualquer área da vida dele, se ele não está se expondo à palavra de Deus, porque ela é a única coisa que tem a capacidade de aguçar as nossas faculdades para ir distinguindo: isso é mal, isso é bom, isso é mal, isso é bom, isso é mal, isso é bom. E há um envolvimento prático com as escrituras que nos permite, por meio, quanto mais nos alimentamos dela, crescer e mudar inclusive o padrão da dieta. E coisas que no início eram difíceis de explicar não serão tão complicadas depois, porque o problema não diz respeito só, né, a uma questão de faculdade mental, se eu tenho um nível de entendimento ou não. É que ele virá da própria escritura e do próprio relacionamento prático com a palavra de Deus. Então, além do combo, né, daquele empurrão inicial da conversão, nós temos todo o crescimento para a salvação e um alimento, né, para o seu espírito. Mas a Bíblia também é alimento para a sua fé. Ela traz fortalecimento para a fé. Se a escritura diz que o justo viverá da fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, que sem fé ninguém recebe nada de Deus. Quando falamos da fé, nós estamos falando de algo vital, essencial. A Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, ou a pregação de Cristo. Então, como podemos esperar que haja fé para quem não alimenta a sua fé? O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz em 1 Timóteo 4:6: você será nutrido pelas palavras de fé que pregamos. Nutrido é alimentado. Palavras de fé, né? A
própria pregação da palavra, ela vai nutrir e alimentar a nossa fé. Uma vez perguntaram para F.F. Bosworth, um evangelista muito usado por Deus em curas e milagres, e perguntaram para ele: por que você acha que alguns cristãos têm tanta dificuldade de receber a sua cura? E a resposta dele foi muito interessante. Ele diz: porque eles alimentam o seu corpo com 3 refeições quentes por dia, mas o seu espírito com um sanduíche frio por semana. Então nós precisamos entender qual a importância de alimentar a própria fé com a palavra de Deus. Isso vai fazer toda a diferença na minha e na sua caminhada. Além disso tudo, nós precisamos entender que nesse crescimento da salvação, nesse desenvolvimento da salvação, o ser humano, ele é um ser tripartido, composto de 3 partes distintas. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: o Deus da paz santifique o vosso ser completo, inteiro. Qual o ser inteiro? E diz: o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Espírito, alma e corpo. No processo de salvação, o seu espírito é regenerado no dia da conversão. O seu corpo será glorificado por ocasião da vinda de Jesus, quando mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. E a sua alma, onde ela é tocada nesse processo? Evidentemente, depois da regeneração do espírito, antes da transformação do corpo. Tiago, capítulo 1, verso 21 diz: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra implantada em vocês. O apóstolo Pedro disse: nós somos regenerados pela semente incorruptível da palavra. Só existiu fé inicial porque a palavra foi pregada, encontrou lugar no nosso coração, ela produziu algo, ela foi a semente de Deus para o início do processo. Só quando a Bíblia diz receba com mansidão essa palavra implantada, está dizendo a mesma palavra que entrou na sua vida e já produziu um nível de resultado. Você tem que se fazer vulnerável a ela e permitir que ela siga trabalhando. E acolher com mansidão é: baixa a guarda, joga fora suas defesas e deixa ela trabalhar com você. E ele termina dizendo assim: a qual é poderosa para a Nova Almeida atualizada que eu estou lendo, assim como NVI, muitas dessas novas versões diz poderosa para salvá-los, não explica muito. O original diz: a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Algo que eu e você precisamos levar em conta, né, é que ele está focando um efeito da palavra na alma. A palavra traduzida alma, psique. Ela vai falar da mente, ela vai falar da razão, ela vai falar de emoções, ela vai falar de vontade. E a gente diz que a alma é a sede da personalidade, que tem esse tripé: intelecto, né, vontade e emoções. A palavra de Deus trabalha lá. Salmo 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Essa palavra traduzida salvar, ela é diferente da maior parte das palavras que são empregadas no Novo Testamento para se falar de salvação, que normalmente é sotero. Essa palavra aqui traduzida salvar é sozo. O que é sozo? Você já deve ter lido nos evangelhos, quando Jesus curava um enfermo, ele normalmente diz: tua fé te curou. As traduções mais antigas diz: tua fé te salvou. A palavra lá é sozo, porque sozo pode significar salvação no sentido de alguém estar se afogando, você corre ajudar, mas ela também significa cura, restauração, libertação. E quando o sozo está sendo aplicado, está falando do quê? De uma cura, de uma restauração. Porque sua alma, diferente do seu espírito, não vai ser regenerada, ela vai ser restaurada. Restaurada do quê? E você, quando viemos a Cristo, a gente foi perdoado de toda a culpa e condenação. Você pode dizer amém? Só que a Bíblia diz que nós temos que remover os acúmulos. Outras traduções dizem o vestígio da maldade. Essa palavra no original, ela aponta para a ideia de resíduo. O que é o resíduo? O resíduo é o indício de alguma coisa que esteve lá e não está mais. Então um perito, quando vai avaliar a cena de um crime, ele vai avaliar vestígios e resíduos, né? Então ele consegue muitas vezes interpretar o que aconteceu a partir do que sobrou. A cena do crime só tem os vestígios, o que aconteceu já não está mais lá, mas dá para saber o que teve presente olhando vestígios. Mesmo que Deus tenha removido a grande sujeira do pecado da nossa vida, nossa alma tem marcas. Nossa maneira de pensar foi programada ao comportamento velho. É por isso que Romanos 12 diz que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Ninguém muda comportamento sem mudar valores. E como que nós podemos mudar nossa mente? Pela palavra de Deus.
a gente tem que receber com mansidão essa palavra. Ela tem que reprogramar nossos valores, ela precisa tocar nossas emoções, porque muitos de nós temos uma história que, apesar de ter sido perdoado, regenerado, recomeçado, nós temos experiências de dores, de emoções deturpadas pelo pecado, pelas más experiências, e não há nada que tenha o poder de gerar tamanha restauração e conserto em mim e você, como a ação da palavra de Deus. Ela vai moldar nossa vontade, ela vai moldar nossa forma de pensar, ela vai sarar nossas emoções, e nós precisamos desse processo. Ele é inevitável naquilo que a gente define como santificação. Além de tudo isso, eu poderia acrescentar aqui um último tópico. Falei da salvação, do crescimento espiritual, do fortalecimento da fé, da restauração da alma. Um último tópico: vitória sobre o diabo. Em 1 de João, no capítulo 2 e no verso 14, é lógico que João está falando numa figura espiritual. Ele vai falar de filhinhos, de pais e de jovens. Ele não está falando só da idade cronológica, ele também fala de gente que é nova na fé, ele fala de alguns que já avançaram, e fala daqueles que já estão exercendo paternidade espiritual. E diz: filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Há uma relação entre a palavra de Deus na nossa vida e o poder de vencer o diabo. Como foi que Jesus enfrentou Satanás na tentação do deserto? Está escrito, está escrito, está escrito. Em Efésios 6, Paulo diz que em toda a armadura de Deus, um conjunto de armas, que na sua maioria constituído de armas de defesa, nós temos uma arma ofensiva de ataque. Qual é? Ele diz: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós temos uma ferramenta para vencer o reino das trevas. Você olha para esse combo, para esse pacote de benefícios, a pergunta é: como não atribuir valor a algo tão essencial? Não é meramente a questão do meu interesse. Eu preciso disso porque é do meu interesse. Deus está dizendo: sim, eu dei isso para o seu benefício, e eu quero que você reconheça o benefício para usar. Ele vai dar água para o sedento, porque o sedento sabe que precisa da água, e a água vai fazer diferença. Ele está falando sobre quem tem fome, comprar dele alimento, porque sabe que precisa e vai fazer diferença. E quando nós reconhecemos o poder de ação da palavra de Deus, isso nos ajuda na atribuição de valor, que por sua vez nos faz acionar a lei ou o poder do interesse. Quem está entendendo? George Miller, um gigante da fé contemporâneo, ele dizia, contemporâneo comparado aí desde a época dos apóstolos, né? É lógico que ele já partiu para estar com o Senhor há um certo tempo, mas ele dizia: o vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Não tem como discordar de uma frase dessa. Então, o valor ou a importância das Escrituras é proporcional à importância que nós damos a Deus. Agora, voltando à declaração inicial do Salmo 119, 97, quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia. A gente precisa entender que o amor, né, pela palavra, essa atribuição de valor, de demonstração de interesse, tem que nos levar a um lugar prático de envolvimento com ela. Porque toda essa ação dela só vai acontecer na minha e na sua vida se a gente se expor ao conteúdo da Escritura. Não adianta você dormir com a Bíblia debaixo do travesseiro, né? Outro dia um falou para mim: não, eu deixo a Bíblia ligada à noite assim, o áudio, para eu aprender por osmose. Eu falei: grande demonstração de interesse. Fico imaginando se eu falasse para minha esposa: toda vez que você quiser falar comigo, fala quando eu estiver dormindo, né? Porque eu não tenho. Que relacionamento vai durar desse jeito? Ele está dizendo para Deus: o Senhor fala comigo quando eu estiver dormindo, ou seja, não vou te dar atenção nenhuma, porque o Senhor não merece isso. Então, de maneira prática, eu e você precisamos entender a necessidade de conhecimento, para que o conhecimento que nós recebemos da palavra de Deus possa trabalhar em nós e nos aproximar de Deus. Então, Colossenses capítulo 3, verso 16 diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Você pode repetir isso comigo? Diga: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Agora, ele fala: instruam-se e aconselhem-se mutuamente. Então, qual a razão para eu estar cheio da palavra? Porque eu preciso transbordar o conteúdo
e ajudar outros. Da mesma forma como eu vou aconselhar e instruir outros, outros me aconselharão e me instruirão. Deus nunca vai dar toda a revelação para uma pessoa só. Quando você olha para o Velho Testamento, o próprio Deus fala de Moisés de uma forma e diz, não tem nenhum profeta que chegue perto do nível de Moisés. Números 12:6, Deus diz, se há profeta no meio de vocês, eu, Senhor, me faço revelar a ele por meio de sonhos, visões, enigmas. Deus está dizendo, as mensagens sempre serão codificadas e não muito claras. Mas ele diz, com Moisés, meu servo, não é assim. Com ele eu falo face a face, como um homem fala ao seu amigo. Agora, apesar de Moisés estar nesse nível de revelação, ele mal saiu com o povo do Egito e tem a responsabilidade de cuidar daquela turma. Ele está se matando porque ele tenta pessoalmente aconselhar cada um naquela multidão. Era algo impraticável. Jétro, o sogro dele, chega e diz, o que é que você está fazendo? Você vai se matar e vai matar o povo. Levanta chefes de 100, de 50, chefes de 10, de 50, de 100, de 1000. Ele está propondo uma organização, quando você fala de um grupo grande, onde todo mundo possa ser cuidado e assistido. Ela é tão lógica, ela é tão básica quando se fala de administração, de gestão. Davi incorporaria isso no seu exército, na sua estrutura militar. No Novo Testamento, todo o princípio de cuidado, ele vai sendo delegado em vários níveis de ministério, e as igrejas nas casas, como nós temos as nossas células. O conselho de Jétro não foi registrado na escritura à toa, está lá porque Deus queria que a gente entendesse. Aliás, o Jétro, quando fala assim, diz, se o Senhor confirmar, tipo, você ouve Deus direto, vai ver e checar com ele se eu não tenho razão. Eu imagino Moisés dizendo para Deus, e aí? E Deus, ou seu sogro, Deus não faz questão de falar tudo direto com cada um de nós. A gente ficaria muito orgulhoso e arrogante se isso acontecesse. Ele quer que a gente aprenda uns com os outros, que a gente ensine uns aos outros e haja sempre essa dinâmica de enriquecimento. É por isso que ninguém pode se isolar na vida cristã. Alguém falou outro dia, pastor, eu acho muito lindo a maneira como o senhor se dispõe a correr o Brasil para ensinar. Eu falei, mas a bênção é que eu não corro só para ensinar. Quanto mais eu corro ensinar, mais eu aprendo. O tempo todo eu estou sentando com pastores, com líderes, ouvindo as experiências, percepções, os insights que tem da palavra. Às vezes cada grupo tem uma revelação mais forte numa área. Essa troca de figurinhas é importante, é fundamental. E a gente precisa disso, tanto receber como também dar. Mas, para a gente poder compartilhar, a gente tem que ter o que compartilhar. E aí eu e você precisamos entender a importância dessa declaração dele. É minha meditação todo dia, todo dia. Eu acho curioso porque esse Salmo 119 não é atribuído a Davi, nem a Salomão. Se fossem os reis, a gente vai entender o que diz Deuteronômio 17, 18 e 19. Antes mesmo de Israel ter um rei, Deus já estabeleceu na lei. O dia que vocês tiverem um rei que os governe, esse rei tem que ter uma cópia do livro da lei. E terá que ler o livro da lei do Senhor todos os dias da sua vida. Tirando os sacerdotes, que tinham acesso à lei e eram os que ensinavam ao povo, mais ninguém além deles, a não ser o rei, tinha uma cópia. Porque não era fácil ter cópia da lei de Deus, gente. Tudo isso era transcrito de forma manual. E numa época que não era nem papel e caneta. Quando você olha o trabalho que dava fazer aqueles manuscritos, os pergaminhos antigos, era um grande desafio. Agora, Deus está dizendo, pelo menos quem vai governar a nação, além do grupo que ensina, precisa saber o que a lei diz. Agora, nós temos a declaração de um salmista. Alguém diz, então talvez fosse um sacerdote, mas ele está falando de meditar, ele não está falando só de ler, porque às vezes eles praticavam a leitura das escrituras publicamente nos sábados, e depois meditar é você processar aquilo que ouviu. Mas ele fala de um relacionamento que é diário. Aliás, nós precisamos entender, Deus desde o Éden visitava o homem diariamente. A Bíblia diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Paulo diz, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. O relacionamento com Deus é diário. E qual deveria ser o seu relacionamento com a Bíblia? Diário. Não é possível alguém acreditar que não precisa ler a Bíblia e que pode ouvir um sermão uma vez por semana no domingo e que isso é o que ele precisa. O que a gente tenta fazer aqui é algo que deveria ir além da leitura e da meditação. Então, normalmente eu olho para as escrituras e vejo, a gente precisa de leitura, e numa época onde todo mundo pode ter a cópia do livro da lei, não só impressa, as versões digitais, não há nada que justifique eu e você não lemos isso diariamente. Segundo, é só leitura? Não. Depois de ler, a gente tem que processar.
Falando na linguagem dos animais que ruminam, pega a vaca, por exemplo, primeiro ela enche a pança de capim, depois ela vai para um canto, pegar aquilo e ruminar, mastigar de novo, né? A gente tem que ruminar as Escrituras. Tudo aquilo que Deus fala no seu momento de leitura, de pregação. A gente tem um estilo de vida tão corrido que a gente simplesmente vai lá depois e desliga, né? Mas a gente tem que continuar. São avaliações práticas. Minha vida está refletindo isso? Onde eu posso ajustar alguma coisa? Né? Você fica ali tentando ligar os pontos. Por que esse texto e aquele outro, né, parece que não estão dessa forma? Esse processo de meditação é uma chave. Mas nós ainda podemos falar do que Jesus diz: examinai as Escrituras. Examinar é estudo profundo, é minucioso, né? Agora, normalmente as pessoas chegam e me perguntam: pastor, como é que eu estudo? Como que eu interpreto a Bíblia? Eu falo: antes de mais nada, você tem que ler. É a mesma coisa você querer montar um quebra-cabeça sem ter as peças todas, né? Então você vai ter que estar familiarizado com o conteúdo. Quanto mais ler, mais peça você tem. Daqui a pouco você pode entender como montar o quebra-cabeça, mas tentar entender quando você tem um pouquinho de peça não faz muito sentido, né? Então a gente pode ir crescendo da leitura para a meditação prática até que se chegue no estudo. E aí a gente precisa entender algo que eu não tenho tempo, não é o propósito fazer aqui, mas diz respeito, né, a esse lugar de estudo que nos ajude a interpretar a Bíblia. Em Lucas, no capítulo 10, dos versos 25 a 28, a Bíblia diz que um escriba, quem eram os escribas? Os copistas, esses ficavam fazendo as cópias manuais, né, da lei de Deus. Ou seja, pensa na turma que estava familiarizada com o conteúdo, era eles. Eu, na minha adolescência, escrevi livros inteiros da Bíblia à mão, transcrevendo à mão, né? Muitas vezes eu li em voz alta, muitas vezes transcrevia, porque eram formas de memorizar as Escrituras. Os caras viviam disso. Então eles passaram a ser chamados de intérpretes da lei, porque eles tinham o conhecimento do todo e a capacidade de conectar os textos e responder às perguntas. O texto diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ou seja, não era aquela curiosidade de ser beneficiado, era só vamos ver se o cara é bom mesmo. Então ele perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei, como você entende? A isso ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá, vai ter a vida eterna, né? Algo que você percebe na mentalidade de debate que os judeus tinham, isso muito tempo do pensamento grego está sendo divulgado e fomentado, e Jesus faz isso muitas vezes, ele responde a pergunta com outra pergunta. O cara chega e diz: quero sua definição, o que é que eu preciso fazer? Jesus, na verdade, respondeu a pergunta com duas, né? As duas basicamente são a mesma coisa, mas a gente pode desdobrar. O que está escrito na lei? 2, como você entende? Porque não adianta discutir o que entende se nem sabe o que está escrito. Mas depois de saber o que está escrito, e agora, o que é que você faz com o que está escrito? Esse é um segundo aspecto, né? Então, por exemplo, não adianta apenas saber o que está escrito e botar a peça no lugar errado do quebra-cabeça. Não vai fazer sentido no final. Então, quando na tentação do deserto, Satanás diz para Jesus: por que é que o senhor não pula do pináculo do templo, porque está escrito? E aí vai estar uma porção do Salmo 91